eu tinha visto aumentou, mas o que aumentou foi o quê? A rejeição. Ah, tá. Então, a rejeição da população brasileira ao governo federal aumentou. Olha a arte. Uma pesquisa divulgada pela Quest mostra que a desaprovação do presidente Lula subiu para 56% dos eleitores brasileiros no mês de março. Esse é o pior índice desde o início do mandato e é a primeira vez que passa dos 50%. A aprovação do presidente Lula caiu para 41%, o menor índice desde o início do mandato do terceiro governo de Lula. Isso com toda a mídia ajudando, hein? O levantamento também questionou os eleitores sobre uma avaliação mais ampla do governo federal. Quer ver? Mais de 41% dos eleitores avaliam o governo Lula de forma negativa, enquanto 27% guerreiros consideram a atuação do governo de forma positiva. 29% avaliam de forma regular. O levantamento da Quest também mostrou que, pela primeira vez, a desaprovação do governo Lula entre as mulheres é maior do que a aprovação. Entre os grupos etários, 64 dos jovens entre 16 e 34 anos, olha só, os jovens, hein, desaprovam o governo federal. E o jovem se empolga mais fácil. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas acima de 16 entre os dias 27 e 31 de março. Paulo Loyola, você trabalha com isso. Eu vejo aqui você trazendo sempre índices positivos do IBGE, e aumenta o emprego, e aumenta não sei o quê. Então o povo é masoquista, porque o povo está desaprovando a forma de gestão do governo. Ou será que falta segurança naquilo que o governo está fazendo? Cada hora é uma narrativa diferente? Traga alguma coisa para animar estes 41% que ainda aprovam o governo. Bem, companheiro Capês, o que a gente tem de análise está muito alinhada às outras pesquisas que já saíram. Do meu ponto de vista, tem um efeito grande da toda a crise envolvida ali, inclusive as muitas mentiras contadas no que se refere à questão do PIX. Tivemos aí outros problemas, a gente não pode negar, e isso é visto em todas as pesquisas. Tem uma crise grande também em função da inflação, principalmente dos alimentos e de toda a pressão inflacionária. Então, a gente está vendo a inflação, por exemplo, fora da meta, a vida mais cara para as pessoas. A gente viu o reajuste escolar, reajuste de aluguel, todos muito altos, porque respondem ao processo da inflação. E o que a gente está vendo na população é uma resposta muito imediata a esse processo. O governo vem tentando fazer algumas ações, até agora insuficientes, mas reforço, não há fato novo na pesquisa da Quest que não tenha sido já apresentado pela Datafolha, pela Atlas e por outros institutos de pesquisa que vieram na mesma linha. Tem um aumento bastante preocupante da rejeição ao governo, porém, também, se a gente for olhar, Capês, sob o ponto de vista eleitoral, que eu imagino que seja a preocupação de muitas pessoas, e aí, falando um pouco mais tecnicamente desse processo, a soma de boa avaliação e avaliação regular, ela ainda leva, em teoria, a uma avaliação mais positiva do governo do que efetivamente negativa. Agora, se essa avaliação vai continuar regular, se ela não vai mudar para pior e tudo mais, são questões que a gente precisa efetivamente acompanhar ao longo do tempo. Muito bem. A gente sabe, Paulo tem uma tendência, cada um tem o seu direito, mas ele é técnico, então ele traz também informações de natureza técnica e a gente tem que debater em cima de fatos sempre. Sérgio Zagarino, me parece que a estratégia do governo de criar fatos diversionistas, o que é isso? Um fato para desviar a atenção. Então você começa, eu vou defender, eu sou o defensor maior da democracia, a democracia sou eu que defendo, se não for eu, o país será invadido numa ditadura. Essa é uma forma de expor. Outra forma, eu sou o homem que vim salvar a Amazônia e o Pantanal das queimadas e da destruição do agronegócio, que é um monstro. A política é o bem contra o mal. Eu vou salvar a população Yanomami desses genocidas que a estão matando.
A culpa é do governo anterior, tudo é o governo anterior. Vou usar um boné, porque fica bonitinho, um chapéu de palha que me deixa um homem do povo. Será que a culpa é da Faria Lima? Coitado da avenida, tá lá, os motociclistas estão passando por lá, assaltando todo mundo. A única culpa da Faria Lima é servir de piso para assalto em automóvel. Então eu pergunto para você, meu querido Sérgio Zagarino, estão acabando as narrativas e a população está vendo que a economia está sem rumo? Sem dúvidas. As narrativas, elas caíram por terra, vide as eleições de 2024, que deixaram de forma muito clara que o governo federal conseguiu, nas eleições de 2022, vencer as eleições com base nesse discurso que você citou. O discurso da defesa da democracia, o discurso do amor, o discurso da picanha, da cervejinha. Mas, na verdade, esse discurso não se sustentou nos 2 anos seguintes, até as eleições de 2024, onde o partido do governo federal, que é o Partido dos Trabalhadores, teve um desempenho péssimo nas eleições, demonstrando de forma muito clara que a população não está satisfeita com narrativas, mas sim com a solução dos seus problemas, com a sua vida. E isso impacta diretamente no que diz respeito ao bolso do brasileiro. A partir do momento que o governo federal não consegue equilibrar as contas, não tem a austeridade fiscal necessária, é um governo que gasta mais do que arrecada, é um governo que se endivida, é um governo que não tem compromisso algum com a economia, fazendo com que o mercado não acredite no potencial econômico do Brasil, automaticamente a inflação perde o controle, o dólar dispara, como disparou, e o brasileiro sente onde mais dói, que é no bolso, é no mercado. É na hora que ele vai comprar mistura para o filho, e ao invés de escolher carne, ele começa a ir para o frango. E quando ele bate o desespero e chega no ovo, e o ovo está acima de R$20 a cartela no mercado, aí a situação já foi por água abaixo. Então, esse discurso do governo federal e essa pesquisa reflete exatamente que não tem como você se manter de narrativas. A rejeição do governo federal é fruto de todas essas ações desastrosas que aí não incluem apenas somente as falas e os atos do atual presidente, mas sim todo o time de ministros que compõem o atual governo, a começar pelo ministro da Fazenda, que é o ministro mais importante, que só permanece no cargo por não existir dentro do PT outro nome de peso caso o atual presidente não possa disputar as eleições. Haddad não tem mais condições há meses de permanecer nesse cargo, e isso reflete nas pesquisas. Eu já cravei aqui há mais de 2, 3 meses. As eleições de 2026, o governo federal não tem como, hoje, com a economia nos moldes que está, conseguir ser reeleito, seja com o atual presidente Lula ou o nome indicado por ele. Agora, também como é que o Haddad vai conseguir trabalhar com o governo gastando desse jeito e aprofundando o déficit fiscal? Se fosse só trocar o ministro, tem muito time aí que trocaria o técnico e começaria a ganhar tudo. Não adianta trocar o técnico se o time não está funcionando de forma coesa. Meu querido Rodolfo Maris, que para mim tem obrigações hoje de lealdade com o Paulo Loyola, que já te chamou de companheiro aqui diversas vezes, tá certo? Companheiro Rodolfo Maris. Te chamei de companheiro também, Capeta. Também? É. Mas você é meu companheiro. E o déficit ficou na meta. Prefiro amigo. O companheiro pode dar alguma conotação que não me interessa. Mas vamos lá. Meu querido Rodolfo Maris, você certamente conhece a fábula de Esopo, recontada por Jean de La Fontaine, que é da cigarra e da formiga. Então, durante o verão, a cigarra cantava e a formiga trabalhava. Quando vem o inverno, a formiga já está ali com todo o seu estoque e a cigarrinha está no frio. Será que chegou a hora de parar de vender o jantar para pagar o almoço? Agora não tem mais jantar para vender, vamos ficar sem almoço e sem jantar? É isso que a população está percebendo? Triste realidade da cigarrinha chamada povo brasileiro, capês. É inadmissível, né? O Zagarino discorreu bem aqui sobre esse tema, dizendo que quando a mãe recorre ao bife, não tem o dinheiro, recorre ao frango, depois vai recorrer ao ovo, que está um absurdo de caro, né? E essa pesquisa da Quest, ela traz luz aqui a avaliação feita no Nordeste, que é, de fato, o bastião petista nas disputas presidenciais desde 2006.
tendo um aumento ali significativo de rejeição entre mulheres e pessoas mais jovens. Por que isso? Porque o Nordeste, especificamente, olha para o atual presidente e está rejeitando no sentido da pesquisa, né? Porque está pegando muito mal o fato dele ter um ministério hiperinflamado, hiperinflado, hipertrofiado, só com homens, tendo várias vagas e várias oportunidades, Capês, ele colocar mulheres e não ter colocado. As falas dele, principalmente sobre mulheres, vem pegando muito mal, vem reverberando de uma forma negativa. E as mulheres que têm consciência de voto já começaram a analisar isso com péssimos olhos. Já começou a olhar para um outro lado, talvez, que elas nunca teriam olhado para o lado do Lula. Em relação ao povo jovem, talvez seja aí, né, o reflexo daquilo que foi plantado nas eleições de 2022, né, no pleito de 2022, pessoas cada vez mais jovens se interessando pela política e agora tendo a consciência do atual Brasil que elas estão vivendo e não concordando com o atual governo. Então, porque, veja bem, meu querido Zagarino, o povo, ele quer chegar no supermercado, no empório e comprar ali o gás num preço acessível, os alimentos num preço que seja possível. Ele até não liga muito, o grosso da população, não liga muito para esses debates temáticos. Ele quer, na verdade, ele é pragmático, né? A obrigação número 1 de todas essas pessoas é sobreviver. E aí, se não tem carne, se não tem picanha, come patinho. Se não tem patinho, cara, não estou mandando matar o filhotinho do pato. O patinho, não tem patinho, come o frango. Não tem o frango, come o ovo. Não tem o ovo, fica complicado. Eu vivi essa situação como presidente do PROCON na época da pandemia. Mas ali tinha uma justificativa. Aqui a justificativa é gasto, gasto, gasto. E eu lembro que a anterior presidente do partido do atual presidente Lula, que é a Gleisi Hoffmann, chegava a dizer, e o seu líder de governo na Câmara também chegava a dizer que tem que gastar, porque não tem que pensar em economizar agora, porque vem chegando o ano eleitoral, antes das eleições do ano passado. Então eu quero que você diga numa frase, se você puder. Tem jeito ou não tem jeito? O que nós precisamos fazer rapidamente para sair da situação? Em uma palavra. Tirar o governo federal nas eleições de 2026. Muito bem. Eu já vou dizer que cortar os gastos seria mais diplomático da minha parte. Cortar os gastos, gastar menos dinheiro. Mas o Zagarino, cada um aqui tem direito a dar a sua opinião. Certamente não seria a opinião do Paulo Loyola. O levantamento da Genial Quest ainda apontou que a violência é a maior preocupação do brasileiro hoje. O repórter Misael Mainetti chega ao vivo no Linha de Frente com mais informações. Boa tarde, Misael, me conta aí, realmente tá difícil mesmo, tá difícil pra gente andar sequer nas calçadas e dentro dos carros em via pública. Violência lidera como a principal preocupação do brasileiro. Boa tarde, Capês, boa tarde para todo mundo aí na bancada, em especial a você que acompanha o Linha de Frente. Foi a última pesquisa da Quest que foi liberada agora e coloca a violência, que consolida aí, né, na principal preocupação dos brasileiros. Os dados foram saíram agora e essa é a primeira vez que a violência aparece como a principal inquietação da população. Acompanhe comigo aí os dados completos dessa pesquisa. A violência lidera com 29%, seguido aí de questões sociais, como a pobreza e a desigualdade social, 23%. Economia aparece em terceiro lugar, 19%. Em quarto lugar, saúde, com 12%. Depois, corrupção, 10%. E, por fim, educação, 7%. Na pesquisa anterior, que foi realizada em janeiro deste ano, a violência, ela empatava com as questões sociais, mas agora a gente viu esse levante aí, né, a violência subindo como a principal preocupação do povo brasileiro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. 2.004 pessoas de 16 anos ou mais foram entrevistadas em todo o Brasil. Aproveito a oportunidade aqui ao vivo, já que a gente fala de violência, para falar do crime que causou comoção, né, nessa semana, que foi a do assassinato do Jefferson Aguiar, o arquiteto, né, nessa tentativa de assalto. Ele reagiu, tentou atropelar
O bandido que estava ali armado, o bandido conseguiu se levantar da moto e assassinou ele. Outro crime que está marcando São Paulo, a capital paulista, na Zona Oeste, mas também uma comoção nacional, assim como aconteceu com o ciclista Vitor Medrado no Parque do Povo. Chega de violência, por isso que a gente está com essa campanha aqui na Jovem Pan, Capês, porque nas ruas, eu conversando com a população, nós passamos aí falando com todo mundo e a violência é tema de todo mundo, cada um tem uma espécie de medo, um medo aí tipificado, se é que a gente pode dizer assim, as mulheres com medo de estupro, de assédio, os idosos com medo da violência gratuita, e a gente vê em alguns bairros um medo muito grande do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, enfim, o medo dominando a população por meio da violência. Por isso a gente pede a participação da nossa audiência para gravar vídeos e enviar aqui para a nossa campanha. Capês? Muito obrigado, Misael. Vamos debater aqui. Vou começar, nós temos aqui 2 secretários de Segurança Urbana, experientes. Vou começar com a doutora Raquel Galinato, que também é delegada de polícia. Raquel, agora estão recomendando até quem usa os serviços, por exemplo, da Uber, não basta conferir a placa do automóvel, tem que conferir também a fotografia, porque estão assaltando o Uber, tira o motorista, assume o veículo, vai na corrida para praticar sequestro. Já estão fazendo alertas com relação a isso. Então, é muito complicada a situação. Você está na rua, quem não tem um carro blindado está parado, cada motociclista, com todo respeito aos motoentregadores, que eu defendo aqui sempre, mas tem infiltrados lá. Você está parado no semáforo, você não sabe o que vai acontecer. Alguém vai bater no seu vidro e vai te assaltar. Você está caminhando. Então, anda a pé. Anda a pé, você vai ser assaltado. Você está andando no Itaim, por exemplo, aqui, à luz do dia, ele é assaltado com arma de fogo. Mataram um colega seu, o delegado de polícia, o doutor Mauro, não é? 2 colegas. 2 colegas, foram 2 colegas, um jovem também. Um jovem, né? Recém-ingresso na carreira. Porque o sujeito, aí eu vou andar armado para me proteger. Você está armado? Ótimo. Se o assaltante surpreender e ver a sua arma, ele vai matar, vai pensar que você é policial. Então, você está armado? Saiba muito bem como manusear essa arma e fique atento o dobro. Porque se você for surpreendido com ela, você pode ser morto. Raquel Galinatti, dá para nós um panorama dessa sensação de insegurança do brasileiro. É um panorama extremamente complexo, porque a gente não pode negar que existem crimes que realmente desestruturam o nosso país, que são as facções criminosas que ultrapassaram fronteiras nacionais, transnacionais, e que são crimes que deveriam ter um foco de combate permanente do governo federal, claro, chamando as forças estaduais numa força-tarefa. Mas também, em conversa com o nosso amigo Sérgio Zagarino, também secretário de Segurança Urbana do Guarujá, concordo que o que afeta e o que traz essa sensação de segurança são os crimes a varejo. São aquelas correntinhas que são furtadas, furto qualificado muitas vezes, até o emprego, não existe um emprego de violência ou arma propriamente dito, mas uma destreza. E que eu desconsidero que deveria continuarmos tipificando em furto qualificado. Deveríamos ou aumentar a pena do furto qualificado ou já falarmos em roubo. Temos também os objetos como celulares e outras situações em que, num primeiro momento, ou até mesmo quando a gente fala em furtos noturnos de ferros ou fios, fiação, pode muita gente achar uma grande bobagem, mas quem tem o seu celular roubado, a sua correntinha roubada, achará sim o pior e mais grave dos crimes. Então, como resolver? Primeiro, não tem como resolvermos e combatermos um crime nessa assimetria, essa guerra assimétrica que continua com uma disparidade total de armas. Falta de foco no investimento da estrutura das polícias, e eu falo nas polícias como um todo, e cada vez mais uma benevolência, cada vez mais uma elasticidade, uma complacência em legislações que parece muito mais um incentivo à prática criminosa do que uma reprimenda, do que uma resposta, do que uma certeza de que ele será castigado. Então, quando a gente percebe uma fala de um ministro da Justiça e Segurança Pública que deveria sim zelar por aqueles que integram a segurança pública, não só no âmbito federal, mas nos estados, uma fala no mínimo desrespeitosa, atrapalhada e equivocada ao dizer que os policiais prendem mal,
por isso que há uma avalanche de soltura, eu complemento que deveríamos ter estrutura para que melhor possamos prender e não mais aparentar uma grande piada de mau gosto e debochada o nosso trabalho de prender. Porque quando prendemos, no dia seguinte o cara sai. Quantas vezes a reincidência é uma verdade certa daquele que está sendo preso em flagrante e que não tem uma resposta adequada da legislação? Não vamos culpar o delegado, não vamos culpar o juiz, vamos culpar os nossos parlamentares e a nossa política nacional, que deveria partir do governo federal, em colocar prioridade em dar segurança para a população. Bom, eu acho que a culpa é de todo mundo, para falar a verdade, de todos, e vamos continuar debatendo isso. Eu quero fazer um apelo ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça rompeu o acordo de cooperação entre ministérios públicos e estaduais. Eu foco aqui no GAECO do Estado de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal. O Ministério Público fez diversas operações, envolvendo promotores estaduais e policiais federais e policiais rodoviários federais. Todas as operações foram muito bem sucedidas. E a Polícia Rodoviária Federal tem, inclusive, operações em andamento que serão interrompidas pela revogação do convênio. Não é uma boa hora para fazer isso, principalmente pelo argumento de que o governo estadual teria vantagem. Isso é uma conversinha que está nos bastidores, porque estariam produzindo resultados em prol dos governos estaduais. Ministério Público não produz resultado para ninguém, é uma instituição que trabalha para a sociedade, não tem vinculação com nenhum governo. Eu quero então ouvir você, Sérgio Zagarino. Agora é o seguinte, tem áreas do país que estão abandonadas. As favelas estão abandonadas. Ou seja, quando a polícia sobe é para trocar tiro e aí sempre tem efeitos colaterais e morre uma pessoa e o crime organizado continua lá intangido. Então, o crime organizado está enraizado em todas as favelas, nas biqueiras. Uma pequena biqueira da Zona Leste faz R$400 mil por semana aqui na cidade de São Paulo. Certo? Então, existe corrupção, é difícil você executar, o crime organizado lava dinheiro a céu aberto. E, é claro, o que cria pânico é o sequestro, o assalto em residência e o latrocínio nas ruas. A pessoa não pode sair na rua que é assaltada. Está em casa, invade, pega. O sequestro, que é o pior crime que pode se praticar contra alguém, contra a sua família. Então, eu pergunto, como resolver? Eu não acho que é só o furto não, viu, Zagarino? Porque furto não cria pânico, que é subtração. O que cria pânico é a arma na tua cabeça. O que cria pânico é você perder um parente, não é? Você ter sua casa invadida e passar horas de terror. O que fazer quando se percebe que o Estado não tem estrutura suficiente para enfrentar o Estado paralelo do crime organizado? Bom, começar pelo crime organizado. O crime organizado hoje, sem sombra de dúvidas, é o maior problema que nós temos no Brasil. O narcotráfico é uma realidade e o narcoestado é uma que nós já estamos a passos largos para chegar. Isso porque o crime organizado está inserido dentro de todos os poderes. E não sou eu que digo isso com base no que eu acho, mas sim no que nós estamos vendo com inúmeras investigações que desencadeiam os fatos demonstrados de que hoje o crime organizado está dentro do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo, inclusive financiando campanhas eleitorais. Pois bem, este crime deve ser combatido com um conjunto de forças capitaneado pelo governo federal, com uma linha de investigação, com uma linha de sufocamento do dinheiro para você conseguir ser mais firme, melhorar o nosso trabalho de investimento nas fronteiras. Esse é um ponto. Então, deixa de lado o crime organizado. O restante dos crimes, que é o que você comentou, esses crimes são mais graves. Sequestro, essa invasão, roubo à mão armada, um roubo de carro que deixa a pessoa em pânico para tirar ela dali. Esse tipo de crime, ele tem diminuído no Brasil em razão da característica do criminoso. A gente tem que avaliar o crime estudando o crime em si. O perfil, o que a gente fala na criminologia. Então, esse tipo de criminoso, ele sabe que não vale a pena arriscar tanto. Você pega, por exemplo, roubo a banco. Você não tem tantos roubos a banco hoje, do cara sair explodindo mais o caixa. Não vale a pena. Ele viu que existem outras formas dele conseguir roubar e auferir ali a vantagem. Então, esse tipo de crime está caindo. O que dá essa sensação de insegurança muito grande é o que acontece na Avenida Paulista, por exemplo, com a questão do furto de celular.
Porque a pessoa, quando ela sai do trabalho, vai até o metrô, vai pegar um ônibus, vai no estacionamento, vai tomar uma cerveja com os amigos, vai almoçar, ela fica com receio. E é essa sensação de insegurança que nessa pesquisa é apontada. Porque se você fizer uma pesquisa e falar assim, você já teve sua casa invadida? Não. Você já foi sequestrado? Não. Você já foi ameaçado com arma? Não. Você já sofreu um furto de celular? Já. E aí você tem medo de andar na rua? Sim. Então, a gente tem que trabalhar para combater esse crime. Como é que se combate esse crime? De forma sistêmica. Porque aí a gente tem que combater quem está indo realizar esse crime, que é a pessoa que muitas vezes na vida não teve uma oportunidade adequada, porque vem de uma comunidade, que vem de uma situação com poucas oportunidades. Como é que a gente resolve isso? Prendendo? Só prendendo? Tem que prender, lógico. A pessoa cometeu um crime, você prende, tira. Vai ser solta pela justiça? É outra discussão, igual a Raquel estava comentando. Mas a solução é a gente investir em diversas frentes. Se o problema é sistêmico, a solução tem que ser sistêmica. Eu tenho que investir em educação de maior qualidade, em esporte, lazer, cultura dentro dessas comunidades. Isso vai fazer com que essa pessoa, que muitas vezes começa, sendo criança, como adolescente, a praticar esses furtos, esses pequenos crimes, quando eles se tornam maiores de idade, esse cara não tem espaço no mercado de trabalho, não tem um curso de capacitação, ele tem a vida dele passando vendo traficante vendendo droga, ele vai querer ser o quê? Ele vai querer ser um bombeiro, um policial? Não, infelizmente ele vai querer ser um traficante. Então, a solução da segurança pública não é assim, instalar de dedos, não basta só ter mais polícia na rua para prender mais, não é isso. A solução de problemas sistêmicos se dá de forma sistêmica, portanto, com investimento em educação, em esporte, em cultura. Isso vai fazer com que nós possamos ter o jovem do futuro passando a olhar outras oportunidades que não seja, infelizmente, a vida do crime. Pois é, meu Zagarini, no dia 19 de novembro de 1969, em pleno estádio do Maracanã, após cobrar um pênalti que o goleiro Andrada do Vasco não defendeu, Pelé fazia seu 1000º gol e dizia: cuidem das nossas crianças. Claro que o jovem abandonado em situação de vulnerabilidade, ele é presa fácil para o crime organizado. Então nós temos que primeiro começar pela base, para depois pensar no telhado da residência que queremos edificar nesse país. A Jovem Pan segue na sua luta contra o crime. Participe da campanha Chega de Violência. Envie o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Dê o seu testemunho, proteste, é seu direito. O número aqui o código de área é 11, para você mandar o seu vídeo, a sua história, o seu relato. Eu já relatei 3 assaltos que eu sofri. Arma na cabeça, hein? Em via pública. DDD 11 9 1325 8055. Repetindo. 011 9 1325 8055. Grave um vídeo, identifique-se e diga de onde você é, o seu nome, a sua região. Conte pra gente a sua história. Qual violência você sofreu, ou a sua família, ou os seus amigos? Qual o perigo, o drama, o medo que você enfrenta no seu dia a dia? E, se possível, dê sugestões. Na sua opinião, aí na sua rua, no seu bairro, onde você está, e no país de maneira geral, o que deve ser feito para diminuir a criminalidade? As denúncias vão sendo exibidas durante a nossa programação, com todo o seu depoimento e os seus testemunhos. Vamos pressionar as autoridades que têm o dever legal, constitucional e moral de garantir a nossa segurança e proteger a nós, nossas famílias e a todos. Chega de violência. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.